Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar sobre transformação digital do RH, utilizando a plataforma Fluig da TOTUS. Pedi um feedback de vocês, conseguem me ouvir, conseguem visualizar a apresentação? Excelente. O pessoal deu feedback aqui que consegue visualizar, corretamente o PPT, está ouvindo ok. Então, vamos lá. Meu nome é Douglas, Douglas Wilson, eu sou arquiteto de soluções da TOTUS Interior Paulista e sou especialista na plataforma Fluig. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transformação digital do RH, e como que a gente consegue, através de uma plataforma de digital workplace, engajar os processos, e aumentar o empenho. Então vamos lá. Antes de nada, gostaria de aplicar um pequeno questionário aqui para vocês sobre quem já possui Fluig e qual RP vocês possuem. Deve estar aparecendo para vocês agora, duas perguntas, sobre o Fluig e sobre o RP. O pessoal está respondendo aqui. Ótimo, pessoal. Então, estou vendo aqui que tem mais que o dobro das pessoas que já possuem o Fluig. Isso é bem legal. E vamos concluir aqui a nossa pesquisa inicial, e vamos passar para a nossa apresentação. Então, ótimo. Vamos falar um pouco, então, sobre a evolução do RH. O RH, falando desde a sua origem, a gente tem classificado aqui isso em ondas, o RH 1.0, quando ainda era 100% manual, totalmente sem uso de tecnologia. Isso acabou evoluindo quando os microcomputadores entraram, para a parte dedicada de cada atividade dentro do RH, sem comunicação com o colaborador, no máximo a gente tinha ali uma intranet, para comunicado, e para notícias, mas não era algo colaborativo. E a gente chegou no momento, que é o que nós estamos agora, estamos passando por ele, que é o 3.0. O 3.0 é quando eu já tenho um foco maior na colaboração. Então, não é simplesmente eu notificar um colaborador sobre um determinado assunto, mas eu ter o engajamento dele para trabalhar dentro de uma plataforma. E o objetivo especial do Digital Workplace, quando a gente fala sem som, opa, voltou o som? Pessoal, tá todo mundo conseguindo ouvir? Voltou? Ótimo. Legal. Então, recapitulando, nessa fase que nós estamos agora, da RH 3.0, é a fase mais forte, em inclusão da tecnologia, que não é só simplesmente eu controlar uma tarefa, ou ter uns comunicados, mas ter o engajamento e a colaboração de pensar, nas
nas ferramentas, né, e em como que eu vou montar a minha estrutura no ponto de vista do colaborador, né? Então, o que ele precisa para conseguir trabalhar, como que a informação vai chegar para ele, né? Como que eu vou fazer o engajamento desse colaborador dentro da empresa, né? E isso vem muito de encontro com até o conceito de home office, né, de trabalho remoto, que a ideia dessa onda 3.0 é que eu não fique fixo, né, a um único local de trabalho, né, e nem a um único device, né, então não preciso estar no computador da empresa para ter minhas notificações, né, para eu ter a menção. A ideia com 3.0 é eu ter a mobilidade, né, seja via dispositivo móvel mesmo, celular ou tablet, ou via portal, então o cara trabalha longe, ou ele vai trabalhar de casa, né, e ele vai ter acesso às mesmas ferramentas, né, e às mesmas informações que ele teria dentro da empresa. Então essa é a ideia do RH 3.0, né, e do Digital Workplace como um todo. E nós estamos indo agora para a onda 4, né, que é onde a gente começa a ter uma inteligência até maior em cima disso, né, não só da interação, da comunicação com o colaborador, né, do engajamento dele, mas também de ter uma inteligência artificial por trás, né? E a TOTUS ela está evoluindo para esse sentido através da plataforma Carol, que é a inteligência artificial. Som ok? Ótimo. Só estou aumentando aqui um pouco o microfone. Tá mais claro o som? Excelente. Né? Então, falando ainda sobre a transformação digital, né? Eu comentei sobre o foco no colaborador. Né? Então, toda a modelagem que nós temos em cima de processos, de ferramentas, de automação, né? É toda com ponto de vista do colaborador, né? E não só ponto de vista do departamento, né? Ou da empresa, mas como que a gente vai fazer, né? Para disponibilizar a informação de uma maneira adequada para aumentar esse engajamento, né? Porque a pessoa feliz, né, com o que ela está fazendo, ela consegue ser mais produtiva, né? E a ideia até do Digital Workplace, transformando, né, os processos que existem hoje de forma de papel, e-mail, né, esses outros métodos mais tradicionais, quando eu trago ele para uma plataforma de Digital Workplace, em especial usando as ferramentas de BPM, né, nós começamos a ter um foco um pouco maior em tarefa, né? A gente até possibilita aquele conceito de mindfulness, né, que é a pessoa dedicada especificamente para uma tarefa, né, ou para um conjunto de tarefas e não uma generalista, né? Isso faz com que ela desempenhe melhor aquela atividade. E como que a TOTOS consegue ajudar a gente, né, com o Fluig, né? O Fluig que é esse conceito de digital workplace, que nada mais é que uma área de trabalho remota, vamos pensar dessa forma, né? Nós temos aqui ferramentas para gestão de identidade, então com um único usuário e senha, essa pessoa vai acessar todas as plataformas da empresa, né? Com os processos, todo e qualquer tipo de aprovação, solicitação, eu consigo ter o controle por aqui, né? Seja um processo como uma abertura de uma solicitação de uma nova vaga, um processo seletivo, uma avaliação 360, né? Sejam processos integrados ou não com o RP, né? Eu tenho isso dentro da plataforma. A gestão eletrônica de documentos, que está amarrada a tudo isso, né? Então, imagina um ajuste de ponto, né? Que a pessoa tem que ali, por exemplo, ela tem um atestado médico para publicar, né? Então, a gente já une essa parte do processo com a gestão eletrônica de documentos, além de trazer, claro, toda a documentação que eu tenho dos colaboradores para uma gestão eletrônica de documentos, né? Não tem mais aquela pasta na rede que eu compartilho, mas tem isso numa plataforma com controle, né? De quem pode acessar, quem pode imprimir, né? E assim por diante. Todo esse engajamento nós amarramos, né? Todas essas ferramentas nós amarramos com o social e com o WCM, que são as criações de portais, e a rede social corporativa, que é onde a gente organiza de uma forma mais adequada esse bolo de informações, né, para cada tipo de público, seja um colaborador, um parceiro, um cliente ou um fornecedor,
né? Ainda a parte de gestão de aprendizado, que é o e-learning, né, que o Fluig consegue fazer esse papel também, além de finalizar tudo isso com uma plataforma para integrações, que é o USB, né, o Fluig, a gente fala muito de RPs TOTOS, mas o Fluig ele tem a capacidade de se integrar com RP de qualquer desenvolvedora, e não necessariamente RP, né, qualquer serviço, né, online, o Fluig consegue se comunicar, tá? E, por fim, já que eu tenho toda essa massa de dados, né, dos meus processos, documentos, acessos, né, e treinamentos, o Flig também vem com um Analytics, que é uma plataforma de BI, onde eu consigo tirar os indicadores de todos esses processos, né, de todo esse bolo de dados. Excelente? Então, a ideia do Fluig é sair desse mundo analógico, né, lento, burocrático, restrito, que nada mais é que eu faço as coisas em planilhas, eu faço em formulário em papel, né, então eu preciso solicitar as minhas férias, eu vou lá, preencho um formulário, uma planilha e mando, encaminho por e-mail para o meu gestor, né, por exemplo, sem controle algum, né, que ele pode não ver, ter algum problema, né, na caixa de e-mail e não receber, né, e passar tudo isso para o mundo digital, onde com as ferramentas do Fluig eu realmente vou fazer toda essa gestão. Né? E é muito importante para nós, né, o que está escrito aqui embaixo, que é tecnologia amigável, né? Então, pensando na usabilidade, ela, para quem já está acostumado com uma rede social, ele segue o mesmo método, né, de uso, né? Permite totalmente a personalização dessa parte do layout, então é aberto, vocês não precisam usar o Fluig do jeito que ele vem, né? Pode ser customizado tanto pela TOTS quanto pelo próprio cliente. Totalmente mobile, né? Então, quando a gente fala de rede social corporativa, de acesso aos documentos, de interação via workflow, isso funciona em dispositivos mobiles, né, com aplicativos dedicados, ou via navegador e via aplicativo ainda funciona offline, tá? Eu consigo sincronizar para utilizar quando tiver sem internet. Bacana? Então, essa é a ideia, fugir desse mundo analógico e vir para o digital. Temos aqui hoje, né, mais de 2.800 clientes, né, que já utilizam o Fluig, né, para N processos, né, os que estão aqui usam, né, com ponto de vista do RH, né, eles utilizam para processos do RH, mas o Fluig ele não é só para RH, né, eu posso utilizar ele para qualquer departamento ou qualquer processo da empresa, apesar de hoje o nosso foco ser RH. Legal? São alguns exemplos aqui de cases, né? Por exemplo, a De Pascoal, que hoje tem mais de 200 lojas, né, com todos os colaboradores utilizando via Fluig. Então, qualquer solicitação que acontece numa loja, né, seja, como eu comentei, uma abertura de uma nova vaga, seja um relatório de despesa, não importa o que é o processo ou os comunicados, são todos via Fluig. Né, então, foi a forma mais adequada para esse volume de colaboradores enorme que eles têm de centralizar e padronizar a informação, né, e ter certeza que aquilo está chegando realmente na ponta para todas as pessoas. E também a Unimed, né, que tem mais de 100 mil beneficiários, né, e 350 colaboradores conectados. Né. Tem até um depoimento deles aqui de tudo que eles faziam via e-mail, né, esse controle que era paralelo veio para dentro de uma plataforma estruturada. Interessante? E, pessoal, para a gente não ficar só na apresentação, vamos começar a jornada digital e abrir o Fluig e ver como que funciona tudo isso que eu comentei? Deixei aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Parece que agora já está aparecendo para vocês. Aqui. Ainda não? Agora foi? Ah, obrigado, pessoal.
Falha do apresentador aqui. Só para organizar, para eu conseguir mostrar a ferramenta, eu preciso minimizar o chat. Por conta disso, eu vou pedir para vocês as perguntas a gente pode deixar pro final. Olha, Fabrício, funciona para o single sign-on, tá? O Fabrício perguntou se eu consigo fazer o acesso a uma rotina do RP pelo Fluig e pelo single sign-on do Identity eu consigo fazer, tá? Lá ali eu consigo configurar as permissões de acesso, né, de cada colaborador, né? E eu consigo mostrar isso, né? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui para você de forma bem rápida. Que é através dessa plataforma aqui. Né? O Identity, que é o primeiro dos itens, né, que nós comentamos lá no início da apresentação, ele faz essa gestão de acesso, né? Então, com o único usuário e senha, a pessoa tem acesso a todas as ferramentas da empresa, né? Da empresa e fora da empresa também, tá? O que vocês definirem, né? Que vai ficar liberado para esse colaborador. Isso facilita muito no controle de acesso, né? E, inclusive, quais rotinas do RP, se for RP TOTUS, né? Ele consegue gerir o que a pessoa pode ou não acessar diretamente por aqui, tá? Então, a nossa pergunta sobre o front loja, eu conseguiria amarrar ele aqui dentro, sim. Bacana? Mas voltando aqui para o nosso Fluig. Vou fazer login aqui com o gestor. Que bacana. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê o Fluig, né, é esse conceito de mix de intranet com rede social corporativa, né, que o Digital Workplace proporciona, né, que eu deixei para a gente. Né? Deixei aqui já uma página dedicada para o RH. Né? De cara, ele já tem acesso a todas as pendências, né, seja relacionado a processos ou a documentos. Né? No modo que eu concebi a minha página inicial, né, a linha do tempo. Né? Então, todas as comunidades que esse colaborador participa, segue, né, e todas as pessoas que ele segue, o que é compartilhado por elas, vem para o Fluig, né, vem para a linha do tempo deles. Né? Então, é um conceito muito parecido com outras redes sociais, né, como o Facebook, como o Twitter, e não, é muito fácil para o colaborador ali se encontrar. Legal? E olha que bacana. Eu já vou partir direto para a página que eu chamei de meu RH. Tá? Eu sei que a gente poderia ter comunidades, né, e páginas. Né? Então, vamos falar um pouquinho de páginas. Eu criei essa daqui, que eu chamei de meu RH. Então, olha que bacana. Né? Eu amarrei aqui, nessa página, já um processo para canal direto de comunicação do colaborador diretamente com o departamento de RH. Né? Então, eu já mostro ele aqui para ver o que a gente consegue fazer. Eu amarrei o acesso ao portal do RH, né, do próprio RP. Então, eu trouxe isso para cá direto. Né? E aqui, tudo que é publicado pelo pessoal do RH vem para essa página. Né? Então, mesmo que as pessoas não participem efetivamente da comunidade do RH, digamos que eu tenha feito uma comunidade que seja só para quem é colaborador do departamento do RH, não tem problema. Posso montar uma página dessa forma para que o conteúdo venha para cá. Então, olha que bacana. Né? Numa única tela, ele vai ter acesso ao canal direto, ao portal do RH do RP, poderia ser outras funções do RP também, né? Mural de avisos, acesso a processos, né, que nós conseguimos modelar para disponibilizar. Quando eu falo nós TOTOS e vocês, clientes também, tá? Isso é aberto, essa modelagem de processos, né? Então eu deixei aqui, por exemplo, reembolso de despesa, ajuste de ponto eletrônico, publicação de atestado médico, né, comunicação de assistente de trabalho e assim por diante, tá? Ainda nessa tela, eu já consigo ver os aniversariantes do mês, e hoje é aniversário da Amy Collins, olha que bacana. Eu consigo ver que no dia 28 é o do John Steele. Para quem possui cozinha interna, né, nós temos também o cardápio. Então, olha que bacana, ao invés dela ir olhar
num e-mail qual vai ser o cardápio da semana, ao invés dela ter o mural fora, que, né, quais são os invariantes, vai ter tudo isso numa tela só, tá? Né? Quais convênios que a empresa tem? Ah, eu tenho convênio com farmácia, com livraria, padaria. Então, tudo isso aqui vai estar numa única tela. E mais uma vez, todos os componentes vão estar disponíveis lá no aplicativo mobile. Né? Então, de qualquer lugar, essa pessoa vai ter acesso a essas informações. Bacana? Olha que interessante. Eu vou dar um pulo primeiro na minha comunidade DH. Vamos falar um pouco de comunicação. Né? Aqui eu estou no ponto de vista do colaborador DH. Tá? Pode ver que eu tenho até outros processos que eu criei, como recrutamento e seleção, processo admissional, né? Que é o que convém para quem é do departamento de RH, não para colaborador. Mas olha que legal, você tem um comunicado para fazer. Né? Ao invés de você ir lá pelo seu e-mail e disparar isso, e não tem certeza de quem realmente viu ou não viu, você pode utilizar, por exemplo, o mecanismo de artigos. Né? Olha que interessante. Eu vou editar esse artigo aqui. Ele já tem uma imagem, né? Aqui, vamos colocar editar essa, posicionar ela aqui para ficar mais bonita. Né? E, por exemplo, aqui, vou colocar aqui para vocês, bem-vindos ao webinar Transformação Digital do RH. Ótimo. Né? Então tem aqui até outros controles, né? Eu coloquei já deixa eu colocar criar uma tag nova aqui que vai ser o RH. Eu já tenho RH 3.0, já vamos marcar aqui que depois a gente pode buscar por tags, né? Tenho aqui a configuração do meu artigo. Bacana? E eu já vou publicar. Legal? Publiquei. Se eu voltar ali na página do RH, ó, eu já tenho aqui o meu comunicado. Então, opa, todo e qualquer comunicado fixo, né, eu montei esse artigo que eu chamei de mural de avisos. E eu poderia também compartilhar esse conteúdo, né, não simplesmente deixar ele ali. Então, olha que bacana. Eu estou compartilhando ele aqui na comunidade da RH. Digamos que eu quero que vá para a comunidade do administrativo também, né, e também do comercial. Ótimo. Posso até marcar, né? Opa. Ah, aqui não é com arroba. Então, ó, posso até marcar uma pessoa também que eu quero que leia. Né? Então, olha que bacana. Assim que eu compartilhar, vou voltar aqui para minha linha. Posso vir até para a própria home e tal, se tiver com ele habilitado. Ele já veio aqui, ó. Então, a ADM foi um novo artigo, a ADM comunica. Meu celular apitou aqui com alertas, ó. Então, como eu sigo as 3 comunidades, né, do RH, do ADM, do comercial, eu recebi os alertas, né? E daqui direto eu consigo acessar esse meu artigo, né, que veio aqui para a linha do tempo da minha comunidade, né, do meu portal. Posso até aqui dar um curtir, comentar, e aqui começa a vir o engajamento que eu comentei. Tem mais pessoas com problema no som? Um minuto, pessoal. Não é porque a TOTS é de TI que o pessoal não atrapalha a gente com o proxy, tá? Ó, a gente mudou uma configuração aqui. Eu vou continuar a apresentação. Se vocês
sentirem que o áudio não está bacana ou que está com muito na imagem, vocês me avisem, por favor. Não? Certo, né? Deixa até um outro artigo aqui, ó, um artigo de fato, né? Olha que bacana. Esse foi um artigo que eu montei dentro da própria plataforma, né, sobre transformação digital do RH. Isso está no blog do Fluig, depois eu encaminho para vocês. É um artigo bem interessante sobre se vocês estarem ou não preparados já para a jornada do RH 3.0. Né? E mais uma vez a gente segue a mesma linha, tá? De conseguir visualizar, compartilhar, né? Então posso até pegar o link para enviar para alguém, tá? Então, o mesmo procedimento, tá? Compartilhei aqui e ele já está na minha página aqui para eu ler esse artigo, tá? Então, todo e qualquer comunicado, né, a gente traz para cá, para aquela história de enviar e-mail para um monte de gente que no fim o pessoal mal lê. Outro ponto interessante que nós usamos aqui dentro da ferramenta, né, que é o conceito de pesquisas. Né? O pessoal de RH gosta bastante dessa ferramenta. Né? Vamos pegar esses formulários de pesquisas. Isso aqui dá uma versatilidade muito grande por conta de eu conseguir criar esse material sem precisar de alguém de TI, né, dando apoio. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui na minha pasta, vou criar uma pesquisa. Então, digamos assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre, não sei, vamos dizer aqui sobre dress code. Então, legal. Vamos escrever aqui pesquisa sobre dress code. Ótimo. Vamos dizer assim, é um formulário do tipo enquete? Vamos dizer que sim. Né? Permita ele responder mais de uma vez? Não necessariamente, pode deixar desabilitado. Né? Então, assim, vou colocar uma pergunta aqui. Ó. Você prefere camisa ou camiseta? Então, olha que fácil. Tá? Né? Vamos dar uma multi-escolha. Aqui, ó. Quais cores? Né? Opa, coloquei o carrinho, vai. Aí, ótimo. Né? E até aqui, ó, posso colocar, por exemplo, um combo, né? Ó, qual sua unidade? Ó, vou colocar aqui Campinas, né? Mineira, Sorocaba, por exemplo. Né? Então, ótimo. Ó, vou até mudar a ordem aqui para ficar mais bacana. Né? Tem até o período de tempo que ela vai ficar disponível. Pessoal, estou conseguindo me ouvir? Eu tive um problema aqui. Deixa eu só voltar o compartilhamento da tela. Vamos lá. Opa.
Conseguindo ver minha tela de novo? Ótimo. Aqui, pessoal, vou fazer compartilhar esse meu formulário aqui, tá? Então eu salvei. Como que ele trata, né? Por exemplo, eu deixei aqui disponível. Eu mesmo vou responder só para agilizar o processo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu sou de onde, né? Eu sou de Campinas, prefiro camiseta preta. Preta e branca. Bacana. Fiz essa pesquisa, eu já consigo extrair até um relatório, tá? Por ter muitos, ele pode deixar até aqui em background e ele já gerou aqui para mim uma planilha com o resultado da pesquisa. Olha que interessante. Né? Eu já sei todas as pessoas que preencheram, quando preencheram, as opções selecionaram. Então a gente pode usar isso para N coisas, tá? Por exemplo, quem quer participar da vacinação H1N1, por exemplo, né? Quem quer participar do comitê de PLR, né? E assim por diante. Então esses são os mecanismos de comunicação mais simples que eu tenho dentro da ferramenta, né? Agora, tem um outro ponto que é bastante importante para nós, que é a parte de workflow, né? A parte de BPM mesmo. Então, imagine assim, eu deixei preparado aqui, deixa eu até entrar com um outro colaborador, né? Eu deixei os dois navegadores logados aqui, um com o gestor e outro com o colaborador, né? O que a gente fez de simulação aqui que é bacana? Eu tenho aqui o RP Proteus. Deixa eu até abrir por esse cara que vai ser melhor. O que acontece? No RP Proteus eu tenho integração com o ponto eletrônico, com a máquina do ponto. O que acontece? Deus foi lá, né, o RP importou o arquivo, processou ali todas as marcações da pessoa e por algum motivo essa pessoa não marcou todos os pontos dela no dia. Né? Então, o que acontece? Lá ele tem um controle que ele vai dizer assim, opa, tem uma inconsistência aqui e essa inconsistência precisa ser justificada. Seja uma falta, uma hora extra, uma marcação ímpar, né? Qualquer coisa do gênero. Então, o que a gente fez aqui? O próprio ERP, ele chamou o Fluig e iniciou um processo de aprovação de ponto. Certo? Então, olha como funciona esse processo, né? Esse fluxo é bem simples, tá? Então, aqui, o RP inicia onde está essa bolinha verde, ele iniciou automaticamente a solicitação, tá? Ele enviou para quem é responsável por justificar, que no caso é o colaborador, né? E esse colaborador, quando ele justificar o porquê, ele envia para o gestor dele direto, que pode ou devolver para ele para ter alguma correção, ou ele envia para atualizar as informações do ponto dele lá no RP. Esse é um exemplo de modelagem, não é uma regra, tá? Nós montamos de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Então, olha que bacana. Né? Eu já tenho aqui quando ele foi iniciado, né? Ele já trouxe aqui quem eu sou, o meu e-mail do meu gestor, e já trouxe até o motivo, ó. Lá dentro do RP, eu tenho o cadastro que diz que eu tive erro de marcação ímpar, né? No dia tem totalizado 4 horas e 8. Né? Quando foi isso? Foi ontem, no dia 2, eu só marquei entrada e saída e uma entrada. Faltou umas das saídas. O que eu tenho que fazer? Eu, como colaborador, eu tenho que escrever, né, selecionar qual foi o motivo dessa falha. Né? Então, eu vou explicar aqui a minha marcação, tá? Mais uma vez, essa modelagem aqui é o que nós pensamos, tá? Não é uma regra, tá? Eu posso colocar aqui uma justificativa em texto, né? Ó, de marcar, me chamaram para a reunião do cliente X. Bacana? Se fosse, por exemplo, na verdade eu tive um problema, fui embora, tive um atestado médico. Ele poderia anexar um documento, tá? Seja o documento que já está na área de trabalho dele, quanto o documento novo. E eu vou dar aqui um enviar. Então, bacana. Eu enviando,
isso aqui foi lá para o meu gestor. Então, se eu trocar de novo aqui de pessoa, for lá para o gestor, né, esse gestor já tem uma pendência aqui, ó, para a central de tarefas dele, né, que é aceitar essa justificativa do ajuste de ponto. Então, abrindo ele aqui, né, isso poderia ser feito pelo mobile também, né, mais uma vez. Né, existe até um aplicativo dedicado só para aprovação, que chama Flig Approval. Depois eu envio para vocês o material. Ele vai trazer aqui para o gestor, né, qual foi a justificativa do colaborador. Né? Então ele veio aqui, consegue até ampliar aqui, por exemplo, para ver, né, o motivo. Não consegue alterar, né, o que o colaborador preenche. E assim que ele aprovar, aqui fica o timesheet do processo, né? Assim que ele aprovar, né, que ele pode ou devolver para o colaborador ou aprovar. Assim que ele aprova, nós chamamos uma integração com o Proteus que vai e atualiza o ponto desse colaborador. Tá? Alguns clientes colocam que não vai direto quando o gestor dele aprova, vai primeiro para o DP ou para o RH, a pessoa avalia e aprova ou não, tá? Até por evitar outros tipos de inconsistências. Aí tem a ver com a modelagem que a gente vai fazer. Tá? Se eu pesquisar aqui, direto aqui eu consigo consultar essa solicitação. Tá? Se eu clicar nela, eu já vejo a linha do tempo. Né? Então, ó, eu sei quando ela foi iniciada, né? Quando que essa pessoa justificou, né? Quando que o gestor dela aprovou, então ele mandou oportunidade de ajuste feito, né? E isso foi finalizado. Aquela plataforma que eu comentei lá, que era o Fluig SB, que é o gestor de integrações, esse cara está fazendo essa gestão de integração para a gente, tá? Então, a gente não vê essa integração aqui no timesheet do fluxo, porque tem essa outra plataforma por trás que está fazendo toda a gestão de fila, de requisições e tudo mais, para dar o apoio para o TI, tá? Caso alguma inconsistência ocorra, né, o TI é alertado, né, ele consegue visualizar que isso não aconteceu. Descobrir lá no final do mês, quando estiver fechando a folha, que está faltando um apontamento do colaborador, tá? O próprio Fig vai fazer essa gestão para vocês. Excelente? Então, esse é um exemplo de processo, tá? O outro que a gente tem aqui, ó, que eu comentei, né, o canal direto, né, é um outro workflow. Não necessariamente o workflow precisa ter integração, né? Esse canal direto, por exemplo, ele é para comunicação do colaborador com o departamento de RH. Né? Algumas empresas pegam ele e transformam ele num processo público, tá? Ou seja, não preciso ter usuário e senha para acessar esse processo, né? Eu publico ele numa página dentro do próprio Fluig, tá? Mas assim, ele não é autenticado justamente para eu não registrar quem foi a pessoa que fez, né, esse canal direto. Né? E por que isso? Né? Para manter a privacidade, né? Digamos assim, eu falar e tem uma denúncia. Né? Muitas vezes não quero identificar. Né? Então aqui, ó, café sempre sai frio, por exemplo, é um problema grave numa empresa, né? Então pode entrar aqui como uma denúncia. Né? A pessoa ali no mobile, ela poderia até bater uma foto para evidenciar, né? Comentei de anexar documentos, né? Olha que bacana. Eu tenho aqui aquela minha planilha que eu fiz, né? Arrastei para cá, já anexei ela aqui e vou enviar para quem vai fazer essa avaliação desse processo. Olha, bacana. Né? Aqui eu tenho, né, essa solicitação do colaborador, ela cai para quem é do RH avaliar, né, qual foi o tipo de solicitação que ela fez. Né? E, se é necessário, tomar uma ação. Né, digamos, às vezes ele precisa de uma manutenção, né, vai precisar de uma manutenção, então eu vou ter o planejamento da ação, realização e avaliação. Né? Em muitos casos, cada caixinha aqui ela se torna um subprocesso, que é um outro fluxo que vai acontecer em paralelo, né, para eu controlar, né, esse planejamento, né, e a realização dessa ação. Excelente? Né? Aqui, como eu não deixei, não sabia quem era que ia aprovar, né, eu deixei aberto. Então, vou mandar aqui para o gestor. Né? Se ele acessar aqui pela própria central de tarefas dele, né, esse gestor ele consegue ver
essas pendências, esse cara está com bastante, ainda está com 176, né? Então ele já tem aqui essa atividade, né? Deixa eu pegar aqui que tá. Que esse cara tá com filtro. Pera aí, só tô vendo atrasadas. Aí, agora sim. Né? Tirei o filtro que eu deixei aqui no meu favoritos, né? Só de tarefas atrasadas. Não, então ele vem para cá. Daqui mesmo eu vou conseguir ver, né? Que eu tenho essa denúncia, né? E aqui eu vou classificar se precisa ou não de uma ação, né? Escrever qual a ação, né? Então, abrir chamado com fornecedor, por exemplo, né? E assim por diante, né? Mais uma vez eu consigo ver em que passo que está meu fluxo, tá? E todo o timesheet dele, inclusive o anexo, tá? Daqui direto, o Flig como interpretador, né? Ele traz aqui. Legal. E aqui eu vou dar um enviar, né? E eu vou dizer que vai ser esse analista aqui que vai abrir esse chamado. E seguiu, né, o processo. Bacana. O objetivo de mostrar isso, né, desse processo, eram dois, tá? O primeiro, mostrar a facilidade que tem no manuseio, né, o quão fácil é você utilizar esses formulários, esses workflows, e o outro é mostrar como a gente consegue clicar, né, com o próprio RP. Eu tenho até um outro processo aqui, né, que, por exemplo, eu tenho aqui um de compras, né? Às vezes as pessoas ficam curiosas como fica quando eu estou no formulário com informação do RP, tá? Por isso que eu estou abrindo esse formulário. Então, por exemplo, eu estou abrindo esse aqui de compras, ó. Está indo lá no cadastro de empresa. Estou abrindo esse de... Ele está indo lá no cadastro de produto do RP, seja ele qual for. Eu vou dizer aqui para quanto que eu preciso e para qual centro de custo. Né? Então, a gente pode fazer isso para qualquer processo, tá? Essas amarrações com o RP. Esse meu aqui de compras, por exemplo, quando eu envio, ele cai para aprovação, né? Se aprovado, ele gera essa solicitação lá no RP, tá? Isso funciona para qualquer processo, tá? Eu estou falando de compras, mas poderia ser o cadastro de, né? Poderia ser um cadastro de um colaborador, né? Assim por diante. Semelhante ao que eu tenho aqui, por exemplo, na comunidade DH, né? Eu tenho um processo para processo admissional, tá? Então imaginei assim, né, eu já contratei essa pessoa, né, ela já passou no processo seletivo, né, e eu preciso agora organizar a vida dela dentro da empresa. Deixa eu aumentar aqui um pouco o meu microfone. Vamos ver se melhorou o áudio. Melhorou o áudio? Vou aumentar aqui. Ó, coloquei no máximo agora. Vamos ver se não vai se estourar. Não clipou? Tá legal? Então vamos lá. Ó, voltando aqui no meu processo admissional, né? Olha que bacana. Né? Eu abri, né, esse processo admissional e vou deixar ele com um pendente para o meu colaborador anexar os documentos dele, né? Então ele tem ali o RG, ele tem carteira de trabalho, o que ele tiver que colocar, né, comprovante de residência, né? O que ele tiver que anexar de documentos, ele vai fazer por aqui, tá? E segue o processo, a gente já volta nele, tá? Então olha que bacana, né? Eu tenho aqui quando foi a minha solicitação, tá? Mais uma vez, de qual unidade eu sou, né? Tudo isso lá, integrado com o RP, certo? Então, assim, por exemplo, esse cara é um analista. Quais documentos eu vou precisar cadastrar para ele? Quero solicitar. Então, eu quero CPF, RG, reservista e qualificação cadastral, por exemplo. Tá? Qual o salário que esse cara vai entrar? Ele vai entrar com 3 mil, por exemplo. Ótimo. Quais benefícios que esse cara vai ter? Ele vai ter vale transporte, vale refeição, né? Plano de saúde e celular. Ótimo. Então, quando eu for encaminhar aqui o meu processo, né, que eu vou mandar ali para esse colaborador, então deixa eu mandar para esse analista, ele já está cadastrado, né?
Eu vou disparar isso para ele, né? Tem o processo aqui 305. Ele já vai receber essa pendência, né? Então aqui ele já sabe que ele vai ter que anexar esses documentos que eu falei, né? Isso aqui vocês podem até colocar validações, tá? Assim, o cara não consegue passar se ele não anexar esses documentos, tá? Então eu vou carregar novamente um arquivo qualquer aqui só para a gente ver. Ótimo. Vou disparar para quem faz a análise, né? Vou mandar de volta para o gestor. Então, ótimo. Processo andando, tá? E assim, eu não comentei, mas a cada movimento que eu estou mostrando aqui para vocês, que dá essa notificação dentro do Fluid, ele também está dando notificação lá no aplicativo mobile, né? Está dando um push, igual quando alguém curte a sua foto, ele também vai dar aquela notificação, ó, você tem, por exemplo, né, um processo admissional aqui para analisar a documentação. Né? Então ele vai dar esse alerta, ele vai disparar o e-mail também com essa notificação, vai o link direto do processo que a pessoa tem que aprovar, né, tem que avaliar. Ela tem também um plugin dentro do Outlook para visualizar essas pendências. E por fim ainda existe o Flig Connect que fica direto dentro da máquina, né, direto do Windows, né, para dar essas notificações. Né? Então aqui eu recebi, né, para fazer essa avaliação e daqui ou não eu dou prosseguimento para o processo. Tá? Pode ver aqui que qual que é a ideia desse processo. Depois que passa a apresentação ok, né, o objetivo dele aqui é o quê? Que eu tenha atividades paralelas no processo. Tá? Então enquanto o DP está concluindo o cadastro, fazendo, né, toda a configuração de benefícios, o pessoal do TI está cadastrando o acesso dele a outras ferramentas, por exemplo, um CRM, né, o RP, o que ele tiver que ter acesso. Deu tudo ok? Todo mundo terminou? Aí eu posso ir lá para o RP, pegar esse bolo de informações e gerar o cadastro do colaborador, por exemplo, de forma automática, né, já anexar esses documentos, né, dependendo do RP, né, se a gente estiver falando de Proteus e de RM, né, da TOTOS, a gestão eletrônica de documentos do RP, quando implementa o Fluig, ela fica amarrada com o Fluig, né, então quando eu anexo lá no RP aparece aqui, né, e assim por diante, eu consigo fazer esses vínculos, tá? Então, esse cadastro do colaborador ali, eu posso ter toda e qualquer documentação dele numa única pasta, né, organizada, até para controlar documentos que têm validade, que o Fluig vai dar alerta, né, para avisar, ó, o CNH dessa pessoa, por exemplo, falta 2 meses para vencer, já emite um comunicado para ela, né, esse tipo de coisa. Certo? Eu falei bastante aqui para vocês sobre a parte de processos, né? Um outro ponto importante aqui para nós, na área de comunicação, deixa eu abrir mais uma aba aqui. Eu falei desse bolo de informações, né? Opa, entrei com o cara errado. Na verdade, eu queria esse cara aqui. Aí. Eu falei muito, né, de processos que a gente está gerando aqui com o RP, sem o RP, né? Mas tudo isso depois eu consigo analisar o resultado, tá? Então aqui, o Flig tem embarcado uma plataforma de BI, né? Então assim, eu vou ter aqui indicadores, por exemplo, aqui eu estou com o meu dashboard, que ele já gera automático, tá? Só para controle de solicitações em atraso, né? Então olha que bacana. Quais processos que eu tenho que estão em atraso? Então eu tenho processo de alteração de férias, que está atrasado. Eu tenho processo trabalhista, de exame, né? Eu tenho uma série de né, aprovação de hora extra, que na verdade isso não existe, né? Na verdade, no máximo uma notificação que a hora extra foi realizada, né? Então, todo qualquer processo, ele é quantificado aqui, né? Quais pessoas que mais solicitaram, quais que mais atrasaram, quais atividades atrasaram. Então, para quem é gestor de processo, né, ele vai ter essas informações quantificadas aqui, tá? Seja relacionada a processos ou relacionada a documentos, ou até a parte social, tá? Então é daqui que a gente vê o engajamento, tá, das pessoas. Indo até para um ponto de vista mais específico,
Deixa eu entrar com outro carinha aqui, ó. Voltar lá com o meu gestor. Opa. N ambiente aberto, espera. Né, comentei agora sobre avaliar essas informações, tem um ponto que é interessante também. Eu mostrei muitas aquelas pendências pelo ponto de vista do colaborador, mas é importante ressaltar que quando eu sou o gestor, né, eu também tenho o monitoramento de processos e monitoramento de tarefas, tá? Então, por exemplo, eu sou o gestor ali do RH, né, eu monitoro, eu não participo, mas eu monitoro os processos de ajuste de ponto, de abertura de vagas, né, assim por diante. Então, numa única tela, né, ao invés de eu ficar perguntando para as pessoas ou tirando um relatório para saber como que está a posição dos processos, numa única tela eu consigo filtrar, né, um dos processos ou ver todos e ver dos processos que eu sou gestor, né, que status que está. Então, assim, aqui eu tenho um processo que está no prazo, que é aquele ajuste de ponto, comentou hoje, né, e já tenho 6 atrasadas, né, tem 5 processos aqui de coleta e um de ponto. Né. Então, daqui eu já consigo acessar a atividade, né, e ver que ponto, né, sei quando que foi solicitado, quando que essa pessoa foi alertada, né, até quando já expirou, e eu como gestor, eu posso até assumir a atividade dela, tá? Então, se a pessoa está de férias, ou ela não veio hoje, precisa executar essa tarefa, eu como gestor consigo puxar para mim, né? Posso até exportar para Excel para fazer um controle maior. Né? E aí vem uma coisa interessante, né? Eu posso também querer avaliar isso por atividade. Então, assim, eu sou a pessoa que só aprova aumento salarial, por exemplo, tá? Eu posso monitorar só pelaquela caixinha, aquela atividade dentro do fluxo, tá? Então aqui, ó, essa pessoa, ela só justifica divergência, né? Então eu tenho tudo aqui. Inclusive eu posso ver, né, eu vou pegar aquele ajuste de ponto que a gente falou agora, né? Eu posso filtrar, ó, e ver dentro do fluxo direto quantos processos pendentes eu tenho por caixinha, tá? Então aqui, ó, eu tenho um pendente no prazo para justificativa, né, 2 para justificação. Então eu tenho um acesso muito rápido, né, às pendências da minha equipe também, seja atividades específicas minhas ou da minha equipe. Ótimo. Ótimo, né? Voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu pegar aqui. Isso foi um pouco do Fluig na prática, tá? Só voltando aqui para a nossa apresentação. Queria sugerir para vocês conhecer esses sites, tá? Essas páginas, tá? Primeiro a Fluig Store, que é uma loja do Fluig, onde vocês podem adquirir componentes, tá? Para aprimorar a experiência do Fluig. E, por exemplo, eu preciso de assinatura digital na aprovação de documento ou na aprovação de um processo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de internet, eu preciso de notificação via SMS, ou eu tenho um volume muito grande de documento que eu preciso escanear, né, documento em papel, tem componente ProCR, ler palavra por palavra do documento ali, gerar indexação. Então tem uma série de componentes aqui. Inclusive vocês podem criar componentes e comercializar na Fluig Store, tá? Todos esses que eu comentei não são da TOTOS, são desenvolvidos por parceiros. Né? Um outro, né, ponto que é bem interessante, que é o Fluig Academy, que é a plataforma de treinamento para vocês capacitarem no uso do Fluig. Né? Então são treinamentos online, né? E gratuitos, tá? Vocês podem acessar ele direto, né? Depois eu mando para vocês esses links. E para quem for de TI, né, tem todo o material técnico de como tratar toda a parte de workflow, de integração, gestão da plataforma, né, as melhores práticas para uso da gestão social. Então, eu vou ter tudo por aqui. Tá? Último ponto que eu acho que eu gostaria que vocês vissem, que é bem bacana, eu tenho aqui um e-book e um cadastro para vocês participarem dos próximos webinars, tá? E até visualizar os webinars antigos. Eu vou mandar tudo isso no e-mail para vocês. Tudo bem? Por fim, né, nosso tempo está
quase encerrando aqui, mas eu queria abrir para dúvidas. Foi um pouco conturbado aqui a internet, mas podem enviar aqui no chat o que vocês tiverem de dúvida, que eu respondo agora mesmo, que for possível. O que eu não conseguir, eu envio para vocês diretamente por e-mail. Ah, o Lucas, você comentou sobre a admissão, né? É, pode ser feito tanto um processo público, tá? Para o cara já preencher os dados dele, né? O Flig trabalha muito com processos públicos, tá? Que você pode mandar o link para essa pessoa, ela ainda não tem usuário e senha Fluig, nem usuário e senha do RP, tá? Ou de qualquer outra, né, ferramenta da empresa. Ali ele pode preencher, mesmo sendo uma página pública, ele pode preencher o formulário e anexar os documentos dele. Né? Essa página pública invoca o workflow, né? Inicia o processo, né? E aí cai para aquele mesmo fluxo que eu te mostrei, e o Fluig ele já tem a função para gerar automaticamente o usuário e senha da pessoa. Né? Então, após confirmado e gerado esse usuário e senha, né, de forma automática, o Fluig já consegue atribuir a próxima atividade, que é para o cara pegar o usuário e senha dele, já coloca ele mesmo. Né? Então, quando ele receber o e-mail com o usuário e senha e o link para o processo, né, ele já vai cair no próprio processo ali para ele finalizar, né? E ali mesmo ele já consegue até atualizar a senha. Tá? Tem um exemplo público aqui, ó, que é de um cliente nosso chamado Bistec, uma rede de supermercado. Se vocês colocarem aqui no Google Bistec agendamento, vocês vão encontrar. Então aqui, ó, é uma página Fluig, que vocês não estão vendo porque eu não estou compartilhando a tela, né? Agora que eu vi. E ali ele vai conseguir preencher. O Antônio comentou sobre ter o RH do RM e o RP Proteus, né? Cara, tranquilo, tá? Inclusive você pode ter processos que iniciam no RP, passam pelo Fluig e no RM, tá? Você pode passar do RM para o Proteus à vontade. Isso é muito comum. Aquele processo aqui, ainda, Antônio, aquele processo de compras que eu mostrei, ele está integrado com o RM, tá? Então, assim, o mesmo esforço que eu tenho para fazer com RM, eu tenho para fazer com Proteus, como eu tenho para fazer com qualquer outro RP. Tá? A forma mais básica de comunicação que nós usamos é o web service. Tá? Então, se na plataforma que eu quero me comunicar, ela consegue subir um método ali em web service, eu consigo fazer essa integração. Nós temos muitos clientes que utilizam, por exemplo, o Fluig com Oracle, com SAP, né, e outros RPs concorrentes da TOTUS, tá? Justamente por essa facilidade de comunicação, né, seja ela via web service, via troca de arquivo, né? O Fluig ESB, ele tem essa versatilidade, né, de métodos de comunicação diferentes, tá? Inclusive via banco. Né? Então, o RM é como o pessoal usa trigger, né? Então, um processo que eu coloquei uma trigger no banco do RM, que eu quero que inicie uma aprovação no Fluid. A gente já fez muito isso para aprovação ali do cargo de salários. Não cons... Antônio, vamos fazer o seguinte, eu te mando por e-mail esses métodos que nós temos e o material sobre o Fluig ESB. Né? Aí fica fácil para você entender como são feitas essas conexões. Tá? É bem versátil, tá? Excelente. Pessoal, então,
tem mais alguma dúvida? Faz sentido para vocês o que nós mostramos aqui para trazer esse engajamento do Digital Workplace para o departamento TRH? Né? Em uma hora é muito difícil de mostrar o que a ferramenta faz, tá? Eu fui bem sucinto na parte de comunicação, bem sucinto em processo, né? E menos ainda na parte de learning, que a gente acabou nem entrando, tá? Isso cabe, se vocês tiverem interesse, a gente marcar até uma apresentação mais longa, dedicada e até com o processo de vocês, tá? Adriano, aí depende muito de cada tipo de documento e como o departamento jurídico de vocês enxerga isso, tá? Por exemplo, aqui na TOTUS, relatório de despesa, como já existe integração com o Google Maps, com o Sem Parar e tudo mais, ninguém precisa anexar nenhum dos comprovantes e nem assinar. Né? A própria assinatura digital dentro do Fluid e essas conexões já validam a informação. Juridicamente já está coberto. Mas isso varia muito de sindicato para sindicato, que pode influenciar alguma coisa. Alguns, algumas empresas até preferem utilizar a assinatura digital de fato, tá? Que não é só esse vínculo, né, essa situação feita no Flig que eu tenho todo esse log, né? Mas aqui, tipo, mas utilizar certificado digital mesmo na máquina da pessoa, né, para validar. Então, se eu vier aqui em componentes na minha Flig Store, né, eu tenho o componente da CertSci. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui a página da CertSci. Isso. A gente já fez, Antônio, pensar assim, tudo que eu rodo dentro do Fluig é um site, tá? Então, o que o navegador, né, entre aspas, né, conseguir renderizar, eu consigo usar. Tá? Então, a gente já fez, a gente pegou um componente para marca d'água. O Fluig já tem componente para marca d'água na gestão de documentos. Tá? Se eu falar que esse documento tem controle de cópia controlada, né, esse tipo de coisa, eu já tenho isso dentro do Fluig nativo. Tá? Mas a gente já fez essa assinatura via marca d'água direto no documento, tá? Direto no formulário, né? Para não precisar usar o certificado digital de fato, que tem que assinar, tem que ter o token, né? Esse tipo de coisa. Então, daria para tratar esse processo também, tá? Bacana? Só mais alguma pergunta? É, enquanto vocês digitam, né, as dúvidas que eu estou vendo que tem pessoal aqui digitando, quem puder dar um feedback, né, um feedback do áudio, só para eu saber se foi algo isolado, né, que teve problema, ou se foi algo generalizado, tá?
Ótimo, pessoal. Bom, meu e-mail tá na tela para vocês. Quem tiver dúvida, por favor, pode enviar, tá? Que aparecer durante até boas práticas, né? O que precisar de apoio, por favor, me encaminhe. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi interessante essa apresentação. Ela foi gravada e ela vai ser compartilhada, tá? Depois a gente encaminha para vocês, junto com o material do Fluig, a gente encaminha também o link da apresentação. Opa, Lucas, pode falar. É do próprio Fluig, Lucas, esses formulários que eu mostrei. Tudo que eu mostrei hoje é 100% Fluig e já está dentro do pacote, tá? Não tem uma assinatura à parte, não é modularizado como RP, tá? Então, vocês que já têm o Fluig, vocês já têm acesso a todas as ferramentas, tá? Que... Não, não é. A Digit, ela tem uma parte de layout, né, da plataforma. Né? Até tem aqui, você pode ver ele pela Store, mas não é nenhum componente de terceiro, tá? Isso aqui é tudo interno Fluig. Inclusive, para formulário, o que eu mostrei para vocês é uma versão que daqui algumas versões do Fluig ela vai ser descontinuada, que já entrou um novo que é muito mais versátil, tá? Hoje, algumas coisas que eu queira fazer, eu preciso de um pouco de código no HTML. Né? Esse novo versão de formulário não pede isso, tá? Mexer em formatação, grupo de campos, validação, esse tipo de coisa, o próprio usuário final vai conseguir fazer. Já tem material na página do Fluid, eu encaminho para vocês sobre essa nova versão do formulário. Fechado então, pessoal? Mais uma vez, obrigado e uma boa tarde a todos. Abraço.